gente não sabe confiar em Deus. É por isso que Ele está dizendo, aprenda a confiar em mim. Porque se você fizer isso, eu cuidarei de você como ninguém. Ele cuidará de você melhor do que você mesmo. Às vezes a gente pensa que sabe cuidar da gente, mas a gente não sabe, gente. Deus sabe o que a gente mais precisa, a nossa maior necessidade. Muitas vezes a gente pede, não o que a gente precisa, mas o que a gente almeja, que os olhos cresceram, os olhos de Lula, eu quero. Mas você precisa? Nem sempre o que a gente quer, a gente precisa. E o Senhor, Ele cuida de nós como nós mesmos não sabemos cuidar. Ele supre a nossa necessidade. No momento mais difícil, quando a gente vê que não tem mais jeito, Ele vem com a solução. Ele diz assim, ó, é só me chamar que eu respondo. Pode ter certeza que todas as vezes que você chamar o Senhor, Ele vai te responder. Talvez não do jeito que você espera, talvez não do jeito que você gostaria, mas é do jeito, exatamente do jeito que você precisa. E Deus sempre acerta em cheio. Deus tem resposta para essa sua pergunta. Deus tem solução para esse problema. Por que Deus ministrou no meu coração que Ele responde nem sempre o que a gente quer? Porque Ele fica ao nosso lado nas horas ruins. Então vai ter momento que Ele vai responder, mas você vai ficar, meu Deus. E o Senhor vai falar, minha filha, a minha graça te basta. A minha graça vai te bastar. Porque tem momentos que você vai ter que passar pelos momentos, pelas situações difíceis, ruins. Tem momentos que o Senhor não vai poder, Ele pode, mas se Ele fizer, Ele vai atrapalhar o teu crescimento. Então Ele não vai tirar você da situação. Ele quer te livrar na situação. Não importa qual é o problema que você estiver, que está te assolando agora. O Senhor está falando, isso não vai te matar, pode ter certeza. Continua me chamando aí, porque eu estou te respondendo. Ó, tá chovendo, gente. Deus, Ele responde pra gente de várias formas. E quanto mais você confia nele, mais você obedece. E quanto mais você faz isso, você percebe que vale a pena passar por tudo. Porque no fim, Deus está conosco. Olha só. Ele vai ficar do lado da gente nas horas ruins. Então é um momento que a gente tem que passar. Vai doer, a gente vai chorar. Mas depois Ele fala que nos resgatará. E depois nos dará uma festa em nossa honra. Gente, é versículo 17. 14, 15 e 17 eu estou. De Salmo 91. Então não tem como ser resgatado sem antes passar pelo momento ruim. Não tem também receber uma festa em nossa honra sem antes ser resgatado e sem antes ter passado por horas ruins. O que Deus está querendo nos dizer? Que há um processo, aleluia, e não há como escapar dele. A não ser que você queira, porque Deus é cavalheiro. Ai, nunca vi uma pessoa tão cavalheira como o nosso Deus. Como Ele é cavalheiro. Ele te respeita. Ele só vai até onde você deixa. Ele só entra até onde você permite Ele entrar. E Ele está te falando hoje. Deixa. Passe por esse processo. Aprenda a confiar em mim. Obedeça. Porque eu quero te dar uma festa em sua honra. Aleluia. Eu tenho uma festa já preparada. Do jeito que você gosta. Eu sou molecona, tá, gente? Já assumi esse meu lado moleca. Eu amo bexiga. Eu amo festa surpresa. Tem gente que odeia, né? A gente fez uma festa surpresa pro meu irmão esses dias. Ele ficou tão desnorteado que até ele se tocar e colocar a cabeça no lugar e voltar, porque ele ia fugir da festa. Ele chegou. Vocês vão ver, se vocês não viram esse vídeo, vocês vão ver logo. Ele ia fugir da festa e todo mundo lá. Demos uma festa surpresa pra ele, Rodrigo. Ele não gosta, mas a gente fez mesmo assim. Eu já sou o contrário, eu amo bexigas, porque festa pra mim tem que ter bexigas, não é festa.
Amo tudo, gente. Tudo, quanto mais cara de criança, mais eu gosto. Eu não sei, gente. Deus colocou isso em mim, veio de Deus. Então, amém. E o Senhor está falando. Uma festa do jeito que você gosta. Até a playlist tá na agulha, esperando você chegar. Aleluia. Mas você precisa chegar. Porque se você não chegar, não tem festa, não tem resgate. Se você não deixar, se você não se deixar passar por esse processo, você vai ficar travado, travada, preso. O tempo está passando. Eu quero cumprir as minhas promessas na sua vida, mas eu não trabalho sozinho, diz o Senhor. Eu quero trabalhar com você. Eu quero ser o seu parceiro, mas eu só vou se você deixar, se você der lugar para eu trabalhar. Deus está falando que há um processo a ser passado. Não dá para pular módulos, não dá para pular fases. Então nessa fase ruim já vou pular, eu vou pegar um atalho, sabe? E vou pra festa. Não. Você vai ter que passar pela hora ruim. Só que, antes de passar pela essa hora ruim, eu te aconselho a você chamar o Senhor para Ele poder te responder nessas horas ruins. Porque, pelo que eu entendi, é só me chamar que eu respondo 2 pontos. E aí, a resposta de Deus vem depois desses 2 pontos. Qual é a resposta de Deus? Ele vai ficar do teu lado nas horas ruins, nem sempre Ele vai falar. Tem horas que Ele só vai ficar em silêncio. Deus está em silêncio? Você está perguntando e Deus está quieto. Aleluia. Tem horas que Deus vai se calar, meu filho, mas isso não quer dizer que Ele não está do seu lado, pelo contrário, isso é resposta de Deus. Silêncio de Deus também é sinal de resposta. Se você está orando pedindo, Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu quero confirmação. E Deus está em silêncio, Deus já está te respondendo. Como? Ele está do teu lado, nessa hora ruim. Às vezes Deus vai usar vaso, profeta. Não vai poder nem andar na rua que Deus está usando os profetas. Oh, glória a Deus. Mas vai ter momento que você vai, Deus manda alguém, então me usa, fala comigo. E Deus não vai falar nada. Você pega de Gênesis e Apocalipse. Deus não está entendendo. O que tem a ver com o que eu estou passando? Estou sem voz. E Deus vai se calar. Mas isso Ele quer que você entenda que mesmo assim Ele está do teu lado nessa hora ruim. E olha, Ele vai te resgatar. Se você passar por essa hora ruim com o Senhor, Ele vai te resgatar. Ou seja, esse momento ruim não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. E depois Ele vai ter uma festa em sua honra. Tá tudo preparado, querido. Tá tudo preparado. Sabe aquelas promessas que Deus fez para você? Sabe os teus sonhos? Sabe tudo aquilo que você planejou, entregou na mão de Deus? O Senhor falou, tá aprovado, filho, mas vamos passar pelo processo. Deus fala, filho, tá tudo pronto. Lembra, eu tô lá no futuro. Eu tô no teu futuro. Eu tô aguardando por você. Eu tô esperando você chegar lá. E eu vou com você pra lá, porque eu sou um Deus onipresente. Eu estou lá, mas eu tô aqui com você também. Olha que coisa tremenda. Um Deus que entra no tempo do nosso tempo. Um Deus que entra no tempo do nosso tempo. Ele está aqui com a gente, passando com a gente, dando-nos graça, força, nos aconselhando, regendo tudo em nós. Mas Ele também está lá no nosso futuro, nos aguardando para comemorar com a gente. Aleluia, glória a Deus. Para passar por esse processo, você e eu precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar. Não sei, não consigo. Vai ter que aprender. Vai ter que aprender. Porque isso tudo
tudo é um propósito de Deus. Não desista do propósito de Deus na sua vida. Não desista. Esses dias o Senhor falou para mim e para Simone, não posso falar os detalhes, mas o Senhor falou assim: entendam que vocês não são comuns. Vocês não são normais. Vocês não são qualquer pessoa. Eu falo para você também. Você que está me ouvindo agora, você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa normal. Sou normal? Não, eu quero dizer que você não nasceu para nascer, crescer, desenvolver e morrer. Uma planta, uma árvore. Deus está falando que você nasceu para deixar um legado nessa terra. Eu estou falando com pessoas que Deus já falou a mesma coisa. Deus está falando de novo para você. Se você crer, verá a glória de Deus. Se você não crer, querido, Deus não vai te matar, não vai pesar a mão, não vai tocar no quem você ama. Deus não vai fazer nada disso, porque Ele é cavalheiro. Ele vai respeitar você. O que é para você fazer, é para você fazer. Depois você vai dar conta para Ele. Mas Deus tem... A obra de Deus não vai parar por causa que você não quer. O trabalhar de Deus não vai parar só porque você não quer. Até hoje você tem ficado com medo. Vai com medo mesmo. Fecha os olhos e se joga. Põe o pé, porque o chão Deus já vai colocar. Tenha certeza. Confie. Aprenda a confiar no Senhor. Você vai ver como Ele vai cuidar de você como ninguém. Abraão comemorou com o Senhor. Como ele comemorou, como ele ficou feliz, como Deus honrou. Se você, a pessoa que honra Deus, essa pessoa só espere honras de Deus. A gente é ruim e a gente só honra porque Deus colocou isso no nosso coração. Não vem da gente. Então, se o Senhor está te impulsionando a honrá-lo, confie, obedeça, honre a Deus e você vai ver o que o Senhor vai fazer. Já está fazendo na sua vida. Ele vai cuidar de você como ninguém, sabe? Existem pessoas me assistindo que as suas asas estão atrofiadas, estão enferrujadas, mas o Senhor manda falar para você: você é águia e eu renovo as suas asas hoje, se você aprender, se deixar confiar em mim e me obedecer, porque eu quero fazer você voar e eu quero que você caminhe por lugares altos comigo, mas aprenda a confiar em mim e a obedecer, para que eu possa cuidar de você como ninguém. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a dieta que eu adotei para mim. Na verdade, não é nem, eu nem posso chamar de dieta, eu chamo mais de um estilo de vida. Eu imagino, eu falei algo assim meio por cima aqui, né, em alguns vlogs, que estava fazendo, né, uma dieta, tinha mudado a minha alimentação por conta de saúde. Vou falar com detalhes sobre isso, porque senão, né, que horas vamos acabar de conversar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a low carb num outro vídeo, tá? Num outro microconto. Eu vou falar com mais detalhes por que eu decidi adotar a low carb, o que aconteceu comigo, enfim, tá? Hoje eu quero falar mesmo sobre ela, o que quer dizer, o que pode, o que é permitido, o que não é permitido comer, tá? Por que eu vou fazer isso primeiro? Porque a partir dos futuros vídeos que aparecerem aqui no canal, eu vou falar muito sobre esse termo low carb. Então, para quem no meio do caminho, vai se perder, vai falar: meu, tá, mas
Ela nem falou sobre low carb, então vamos falar sobre ela primeiro e depois a gente vai estar falando sobre outras coisas relacionadas a ela, tá? O que seria low carb, gente? Nada mais, nada menos que ela propõe reduzir a quantidade de carboidrato que você ingere. Então, low carb não é nada de carboidrato, mas você vai reduzir, se eu não me engano, pode até 40%, mas não é certeza, tá? Mas enfim, você vai ter que reduzir ao máximo. Basicamente são retirados logo de cara os carboidratos que são chamados do mal, carboidratos do mal, que são os refinados, processados, aquelas farinhas brancas, né, farinha de trigo, açúcar, pão branco, batata inglesa, e aí vai, os industrializados. Então a gente tira tudo isso na low carb logo de cara. As frutas doces, não é toda fruta no começo da low carb, porque depois no final, bem lá, quando você já atingir o seu peso ideal, aí sim você vai incluir novos alimentos. Então um dia eu vou poder comer batata inglesa, eu vou poder comer farinha de trigo? Não. Esses carboidratos do mal, você tira para sempre da sua vida. Mas no começo da low carb você não come todos os alimentos. Tirando as folhas, que pode ser todas, por exemplo, as frutas mais doces você não come logo de cara. Você opta, né, você escolhe as frutas menos doces, que são o abacate, o limão, as frutas vermelhas, né? Depois você vai incluindo na sua dieta. Então as frutas doces, logo de cara, mais docinhas, né, banana, abacaxi, você tira. E você vai tirar as raízes também. A cenoura, por exemplo, ela faz bem à saúde? Faz, mas ela é rica em carboidrato. Então no começo, tira também. Tá, e você vai comer o que, Rosa? Vai viver de luz? Vai viver de vento? Não! Você vai viver de quê? Vegetais, né? Folhas todas, alguns legumes no começo e gordura boa, proteína gorda. Basicamente você passa a comer vegetais e proteína gorda. Depois, mais pra frente, você vai acrescentar castanha, que é gordura, abacate, que é gordura. Então, resumindo a low carb, primeiro passo, tira todos esses alimentos que eu falei, processados, industrializados, farinhas brancas, os refinados, as frutas doces e as raízes. Tirou? Segundo passo, você vai retirar os líquidos calóricos. Quais são? Os refrigerantes, os sucos, que é tudo coisa industrializada. Rosa, mas se eu quiser tomar um suco de fruta natural, opte pela fruta. Por quê? Um copo de suco de laranja, ele contém, mesmo você não acrescentar nem adoçante, nem açúcar, ele contém muito mais açúcar, que é da própria fruta, do que comer a própria fruta. Então, se você não aguentar, tô vendo lá o que eu posso, não é permitido chupar laranja, comer maçã. Puxa, então não tome o suco, já que você não vai aguentar, então coma a frutinha que tem menos açúcar. Então você vai retirar os sucos industrializados, sucos em geral e refrigerantes. Café. Pode beber café, claro, pelo amor de Deus, onde eu estaria, né, querido? Eu sou movida a café e Jesus. Tirar da minha vida fica difícil, né? Mas opte em beber sem açúcar, sem adoçar. Mas não consigo, eu também não conseguia, gente. Eu não conseguia. Minhas amigas estão de prova, meus amigos que já conseguem beber café sem adoçar. Eu vivia falando, imagina, você tá doida, que horrível, coisa amarga. Né, você cospe pra cima e cai bem na fuça, né? Porque hoje eu consigo beber café sem adoçar. Às vezes eu coloco uma estévia, né? Cuidado com os adoçantes, depois eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Mas procure adoçantes 100% naturais. Por quê? Porque no começo é difícil mesmo você acostumar só com o gosto do café. Então, no começo, coloca adoçantezinho, estévia, né? Um eritritol, sei lá. Mas depois, procure tentar beber sem açúcar. Então hoje eu consigo, gente, de boa, graças a Deus. Os refrigerantes zero, né? Eu lembro, vocês lembram que eu fazia Duncan antes? Alguns chamam de Ducan, outros Ducan, eu chamo de Duncan. Gente, podia beber refrigerante zero, sem açúcar. A low carb também, se você não aguentar, sim. Mas é preferível evitar ou
se você puder, riscar da sua vida. Por quê? Embora não tenha açúcar, mas ele contém outros ingredientes que não são naturais. E na low carb, você precisa comer comida de verdade. Comida de verdade. Por isso que a gente tira industrializado, refinado, tudo isso, porque não é natural. O homem foi lá e mexeu naquela coisa. Ela colocou um monte de ingrediente talhada lá, um monte de veneninho e empurrou pra gente comer. Então, tudo que não for natural, corta da sua vida. Como o refrigerante zero, que embora não tenha açúcar, mas tem outros venenos. Então é interessante que você chuta, porque é laço, tá? Bom, agora eu vou dar alguns passozinhos, né? Uma terceira dica para você fazer a low carb, para dar tudo certo. Como eu disse, exclua a farinha branca, a famosa farinha de trigo, o açúcar, né? Gente, depois, mais pra frente, eu vou falar pra vocês, mas eu era viciada em açúcar e não sabia. O açúcar é uma droga, né? A gente não fuma, a gente não bebe, a gente não usa crack, não usa nada, maconha, mas a gente usa açúcar. E açúcar é uma droga. E eu era viciada e não sabia. Eu até ia colocar na capa, que esse aqui tá entrando na segunda parte do Walking Alive Kicking, né? Segunda parte da segunda parte, 2 vezes segunda parte. Mas eu pensei, não vou colocar porque, né, meu... Até a pessoa entender, né, que é um trocadilho que eu fiz, mas eu ia colocar drogas, eu uso, então, sei lá, alguma coisa assim, sabe, pesado. Eu pensei, não vou colocar isso, não, deixa pra lá. Mas eu ia fazer alguma coisa, um trocadilho, assim, uma brincadeira. Mas enfim, gente, o açúcar é uma droga. E a farinha de trigo, quando você ingere, depois de todo o processo, né, que eu não sei as palavras cientificamente falando, mas depois no seu organismo só vai ficar o açúcar. Então a farinha, resumindo, você come farinha de trigo, farinha branca, ela vira açúcar no seu organismo. Então pensa, já os açúcares que você come, mais a farinha de macarrão, arroz, né, pão, tudo isso vira açúcar. Então tanto de açúcar que a gente tem no nosso organismo. Então exclui isso aí da sua vida. Pão integral, ai, essas bolachinhas integrais. Foge, gente, isso aí é enganação. Isso aí é engana trouxa. Eu era uma delas, Então tô falando com vocês porque dá certo, você tem saúde e você emagrece. Exclui isso da sua vida. É só um cream cracker, é super integral. E é super que faz mal. Então exclui isso aí, tá? Uma outra dica para você ir bem na low carb: inclua gordura gorda na sua dieta. Gordura na sua alimentação. Perca o medo delas. Sabe por quê? Porque uma gordura boa não vai te fazer mal. É uma gordura, gente, natural. Não é, por exemplo, a gordura da margarina. Sabe, margarina? E depois eu fui ver o que é. Gente, é plástico, com um monte de coisa. Aí eles colocam um corante, porque ela não é daquela cor. Aí põe um cheiro, porque não tem cheiro. Olha, é um veneno. E eu usava isso no pão, no bolo. Eu usava na bolacha, até em tudo quanto é canto eu usava margarina. Mas a margarina é uma gordura péssima, é um veneno que a gente fica ingerindo. Ah, mas é mais barato. Mas a sua saúde não tem preço, né? É melhor você gastar um pouquinho mais comprando uma manteiga do que usar a margarina, vai te fazer mal. Então assim, a gente não quer comer, por exemplo, a gordura da picanha, se você gosta, tá? Então a picanha tem aquela gordurinha, sabe? Aquelas carninhas com gordura. Não, faz mal pro coração, tá? Mas se lota de margarina, que é péssimo, que é um veneno. Então faz assim, exclui a margarina, que é uma gordura veneno. Você opta, se você gostar, claro, tem que ser se você gosta. Adota pra você, pra sua vida, as gordurinhas das carnes, por exemplo. O abacate, gente, é uma gordura natural. Castanha, o azeite. Eu cortei da minha vida o óleo de soja, que é outro, que é um veneno. É mais barato, tá? Mas você vai ficar doente, né? Então corta, exclui isso aí da sua vida e usa azeite, usa manteiga, usa óleo de coco, que são gorduras saudáveis, gorduras naturais. Adote para sua vida. Comece a comer mais vegetais sem amido, gente. São as folhas, né? As frutas menos doce. E os legumes, a chuchu, brócolis, couve-flor, abobrinha, berinjela. Pode tudo, gente. Coma bastante tomate, assim, de acordo com a sua fome.
Porque também existe vários tipos de fome, até chegar à fome real, a fome verdadeira. Todas as folhas você pode comer. Então coma comida de verdade, né? Deixa o arroz, deixa o feijão pra lá e coma a proteína animal, né? Ou ovos. Não tem essa coisa, ai, o ovo é muito rico em colesterol, pelo amor de Deus, gente. Tem tanta coisa que agora eu descubro que eu aprendi tudo errado. Porque a indústria alimentícia, ela começa a querer fazer uma lavagem cerebral na gente. Pra quê? Só pra gente comer o que elas querem que a gente coma. Consumir muito mais, porque elas precisam vender, né? Então fazer uma lavagem cerebral nesse povo aí, o povo vai. Então, gente, essa coisa também de comer de 3 em 3 horas é balela, tá? Não existe, já é furada essa coisa de 3 em 3 horas. Você tem que comer quando você tá com fome. Não existe esse negócio, esquece o relógio. Existe essa coisa de tô com fome, verdadeiramente, então eu vou comer. E aí você começa a comer com responsabilidade, porque você vai ver o que você está comendo. Você não vai comer tudo que está pela frente, assaltar a geladeira de madrugada. Você vai comer comida de verdade. E a comida de verdade, ela vai te dar uma saciedade. Quando te sacia, você não fica beliscando, você não fica comendo coisinhas fora da fome, não é nem fora da hora, é fora da fome. Deu fome, comeu. Acabou a fome, você não vai comer mais pra quê? Ah, porque deu 3 horas. Não existe isso. Você não tá com fome, você vai comer porque deu 3 horas. Isso é mentira. Mentira das empresas alimentícias. Outra coisa. Ai, não gosto. Não vou comer isso, não gosto. Nem experimentou, tá? Meus irmãos são assim. Minha sobrinha é assim. Tantas outras pessoas que eu conheço são assim. Não gosto. Já experimentou? Não, então prova. Não gosto. Mas, gente, na low carb não existe isso, não. Na low carb você precisa tentar, pelo menos tentar. Aí se você vê que não é legal, tem um monte de outras coisas que você pode comer. Mas até então é necessário que você tente, que você experimente. Até porque tem coisas que você vai riscar da sua vida. Bolachinhas nos lanchinhos, os bolinhos. Isso aí você vai riscar da sua vida. Isso aí é rico em açúcar, rico em farinha branca. Ah, mas é outro tipo de farinha, mas tem açúcar. Sempre vai ter alguma coisa que vai te fazer mal, não é natural. Então você tem que começar a tentar a experimentar novos alimentos, novos legumes, novas verduras. Tem que lembrar uma coisa, é uma fase de adaptação. Está mudando tudo. Posso dizer que é radical, porque tem gente que não vive sem bolo, sem pão, ainda que seja integral, mas não vive sem isso. Então agora você vai precisar se adaptar. É um novo estilo de vida, você vai mudar totalmente, vai substituir, você não vai ficar sem, não vai passar fome. Pelo contrário, gente, com low carb, eu sou uma prova disso. Você não passa fome com low carb, vai substituir. Você vai tirar o que te fazia mal e vai incluir no lugar, vai colocar no lugar, substituir coisa boa, coisa de verdade. Outra coisa, a gente tem muita preguiça, a gente acha que por ser low carb, a gente acha que é mais difícil fazer os pratinhos, né? Porque, gente, no começo é só bicho e planta, que mais pra frente eu vou falar o que é isso. Bicho e planta é proteína animal, né? Ovo, carne, frango, peixe, e planta que é as folhas, os legumes. No começo é só isso. A gente não fica direto fazendo pratinhos. Pratinhos você deixa pra fazer no final de semana. Então, que vem visita, que vem seus familiares, ou até pra você mesmo. Ah, hoje eu não tô a fim de sair de casa, é sábado à noite, tô a fim de ver um filme. Então, em vez de pedir pizza, aí tem os pratinhos, tem as pizzas low carb, tem uma série de coisinhas que você pode fazer. Então você deixa pro final de semana, porque dia de semana, né, dia de trabalho, escola, serviço, né, até mesmo que não trabalha fora, tá em casa, faz folhas, legumes e proteína animal. Primeiro, por causa dos corres. Segundo, porque você quer eliminar peso, quer eliminar quilo. Então não fica inventando muito, mas ainda que quando chega o final de semana, feriado, alguma coisa assim, corre pra cozinha. Começa a fazer, usa manteiga, como eu te falei, óleo de coco, usa azeite. Começa a ver o que você vai substituir. Faz uma limpeza na sua geladeira, né? Esses dias eu fiz uma limpeza na minha despensa. Isso aqui não entra mais aqui em casa. Esse aqui também não entra mais. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Acabou. A minha filha não faz low carb. O low carb dela seria, ela teria que ingerir mais gordura, né? Mais carboidrato. Bom, não é porque ela precisa de carboidrato que ela vai comer carboidrato ruim. Só que eu não posso enfiar a goela abaixo para ela, né? Eu
tenho... Eu tô aqui no chão, tá, gente? Eu tava de perna de índio, tá me dando formigueiro no pé. E agora eu tô tentando ficar aqui no... Improvisei um cenário aqui, mas enfim. Vamos voltar ao nosso foco. Eu não posso enfiar a goela abaixo pra ela fazer a low carb. O que eu posso é, por exemplo, vou fazer o lanchinho dela, eu coloco menos açúcar, menos do que ela tomava. Porque eu não posso falar, você vai fazer. Não dá, né, gente? Acho que ela não é criancinha. Se ela fosse criança, até daria pra acostumar, mas ela não é. Então, mas mesmo assim eu tento, sabe, colocar mais verduras, legumes, pra que ela venha comer também. Por fim, a low carb ela é baseada em vegetais, né, gente? Então, se você não gosta de vegetais, né, não gosta de saladas, folhas, não gosta de legumes, vai ficar difícil. Eu até, assim, dou duas dicas que eu dou pra você, dois conselhos. Ou você tenta se adaptar, pelo menos dê esse direito pra você tentar gostar, porque talvez você não goste de, por exemplo, um repolho refogado, mas talvez você goste de um repolho salado. Então assim, tente as variedades. Mesmo assim, se você tentou e não gostou, a minha outra sugestão é: procure outra dieta, procure outro estilo de vida para você tentar ter saúde em primeiro lugar e depois eliminar quilos, peso, né? Porque senão vai ser uma coisa muito radical. Tudo que é radical a gente se sabota sim, porque eu sou prova disso. Não pode ser muito radical também, tem que ser uma coisa que você sinta prazer em fazer. Gente, hoje eu sinto prazer em comer. Sério, me sacia, eu não preciso ficar atrás de um docinho toda vez que eu termino de comer. E até em tempos de TPM, existem as formas de eu ludibriar, enganar o meu cérebro para não me sabotar e acabar não me frustrando no final das contas. Então assim, ou você dê direito para você mesmo tentar, ou então procure outra dieta, porque você vai se sabotar, você não vai conseguir ter êxito. São dois conselhos que eu te dou, tá? Por exemplo, eu não gosto de espinafre, gente. Eu não gosto mesmo. O cheiro é ruim. Eu não gosto do cheiro, não gosto do gosto. O espinafre pra mim é ruim. Pra mim. Eu conheço pessoas que amam espinafre, mas eu detesto de paixão. Mas eu sei que eu vou ter que tentar. Tem que tentar. Porque espinafre pode ser ruim pra mim, mas tem uma série de vitaminas. Qual é a minha estratégia? Eu vou tentar fazer de uma forma diferente, tentar incluir algumas coisas, tipo bacon, que na low carb pode bacon, tá? Não fica pensando, meu Deus, bacon é muito calórico, mas é uma gordura natural, uma gordura boa. E não vai te engordar, porque o que você come vai favorecer para você não engordar, tá? Eu posso colocar bacon, posso fazer um omelete, colocar o espinafre, enfim, posso fazer de uma outras formas. Então, eu sei, coloquei isso na minha cabeça que eu vou ter que tentar fazer de uma outra forma, nem que seja de vez em quando, mas que eu preciso. Tente, dê esse direito pra você, faça de uma outra forma, faça diferente. E, por fim, se você não gosta de verduras, tem uma série de fibras, né? E a low carb, ela é baseada em legumes, em verduras. Então, se você não gosta, essa dieta não é pra você. Outra dica pra você fazer a low carb, gente, tenta substituir os carboidratos simples, né? Que são os refinados, né? Farinha branca, essas coisas todas, pelos carboidratos complexos, caso você sentir necessidade. Por quê? Porque, veja bem, é um processo de adaptação. Você tá a vida inteira, não sei qual a sua idade, mas você tá a vida inteira comendo comida industrializada, refinada, processada, né? Farinha branca, a gente tem bolo, torta, pão, bolacha, todo dia na nossa casa, várias vezes ao dia. De repente você ter essa mudança brusca, é complicado mesmo, então aquela coisa que eu falei, não seja radical. Se você não conseguir, vá passo a passo. Uma hora você consegue, como aconteceu comigo com o café. No começo eu não conseguia deixar o açúcar, o que eu fiz? Colocava adoçante. Aí chegou uma fase que eu consegui tomar sem adoçante, mas foi um processo, gente. Todo dia um pouquinho, todo dia eu tentava. É no caso dos carboidratos, se você não aguentar tirar os carboidratos totais, só que substitui pelos complexos, que seriam o quê? O cará, a batata doce. A batata doce, o cará, eles são muito saudáveis, mas na low carb não pode. Não é um alimento low carb, não, pelo menos no começo. Mas se você sentir muita necessidade,
Você substitui, não come farinha branca, mas você pode comer, substitui pela batata doce. Ah, eu quero muito batata inglesa. Come batata doce, cará, banana, maçã. Se você sentir muita necessidade dessas frutas, come, não em excesso, mas come, sabendo que é uma adaptação, que é um processo.